Vamos meditar numa história, numa parábola. Existiam dois homens. Um deles era religioso, era uma pessoa que nasceu em um lar religioso, cresceu em um lar religioso dentro da congregação que ele fazia parte, não é? Seu pai era um homem religioso, era um homem de Deus e ele, por conseguinte, continuou nesse mesmo caminho, se tornando uma espécie de sacerdote, digamos assim, um mestre, um pastor, enfim, uma pessoa importante naquela comunidade. E ele cresceu cercado por toda essa atmosfera cristã, toda essa atmosfera boa, cercado de pessoas boas, cercado de bons exemplos, a começar da sua família, a começar da sua comunidade. Foi um homem que floresceu dentro daquele local onde ele estava inserido, do campo de partida da sua vida, um lar cristão. E nós podemos ver uma outra pessoa, que também, todos dois eles partiram, morreram, e esse segundo homem, ele nasceu num lar violento, num lar onde os pais tinham vícios, onde ele cresceu largado à própria sorte, onde ele teve maus amigos, péssimos exemplos a seguir, não é? E ele, dentro desse campo de dificuldades, ele errava, mas ao mesmo tempo ele ajudava a quem ele podia, não é? Ele, sim, fazia coisas erradas, mas ao mesmo tempo ele compensava de uma forma, ele lutava para ser melhor a cada dia. E assim ele foi levando a vida dele e por vezes ele cometia delitos, mas de qualquer forma ele se arrependia e tentava se ajustar ao que poderia fazer para compensar, e ele ia levando a vida dele assim, sempre lutando, não é? Para que as tentações dele não o matassem, não o levassem de vez para um mau caminho. Mas sim, ele cometeu coisas erradas, também sim ele se arrependeu, também sim ele ajudou dentro do campo de escolha que ele tinha, também sim ele fez alguma coisa por pessoas boas, mas também sim ele fez coisas más. Ele cresceu num lar onde ele não teve exemplos, não teve ajuda, não teve muitas vezes amor, paciência e carinho. Mas ele deu ao filho dele, que ele não teve, ele tentou dar. Enfim, foi uma pessoa que lutou contra o que de mal havia em si. Todos dois morreram, todos dois foram para o céu. Esse segundo homem foi recebido com glória e louvor, que o primeiro foi recebido de forma medíocre. Nós vamos analisar os pensamentos. Por que aquele homem foi recebido com glória e louvor? Porque ele tinha tudo para ser definitivamente mal, mas ele lutou para fazer o bem. Ele lutou contra as tentações que ele tinha para vencer o mal que havia nele. E ele persistiu lutando toda a vida dele. Enquanto que aquela pessoa que estava inserida naquele lar cristão foi recebido como uma pessoa medíocre. Mas como é que pode? Uma pessoa que dedicou sua vida, uma pessoa que era extremamente boa, cercada exatamente por isso. Porque podia ter florescido muito mais. Porque podia ter feito muito mais. Porque podia ter pregado muito mais. Porque
que podia ter salvo muito mais vidas, e ficou só naquele campo de atuação, e ficou só naquele pouquinho. Se comparar aquela parábola que Jesus vai contar dos talentos, Deus dá talentos a cada um, e nós temos que florescer com os talentos que nós temos. E aquele homem, mesmo recebendo pouco, mas o pouco que nós dizemos aqui é poucas condições psicológicas, poucas condições financeiras, poucas condições físicas, ele lutou, ele tentou, ele batalhou, ele ajudou, ele fez mais do que poderia, não é? Enquanto que aquela outra pessoa recebeu tanto, recebeu casa, família, educação, lar, estabilidade emocional, estabilidade, e deu pouco. Nós podemos também ver o exemplo da mulher que Jesus estava observando no templo, que ela chega com 2 moedinhas, coloca lá e Jesus diz, aquela ali deu mais que tudinho, porque todos os outros tinham muito para dar, chegaram ali, pronto, estou dando, estou me livrando da minha responsabilidade. E aquela mulher pegou 2 moedinhas, colocou lá, e era tudo que ela tinha. Exatamente isso. Nós devemos exercitar os talentos e os dons que nós temos. Errar. Peça perdão a Deus, modifique, continue lutando. Paulo, mesmo transformado, mesmo depois de todo aquele processo que ele passou, ele também dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, o mal que eu não deveria fazer, esse eu faço. Por isso, continue. Não desista. Errou. Peça perdão a Deus. Siga em frente. É a continuidade do erro e o prazer de continuar errando que nos condena. Eu vou repetir. É a continuidade do erro que nós fazemos e o prazer em cometer que nos condena. Medite nessa palavra e leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.